Segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesse domingo, ouvimos ontem a conclusão do Evangelho do capítulo 6 de São João. Uma crescente dramática já anunciada, prólogo, referia-se à negação da revelação e, portanto, do revelador. A rejeição do Messias, mais do que Messias, Salvador, do Redentor, enviado por Deus. Eles preferiam os desenhos, os rascunhos das suas profecias. E com esta revelação tão límpida de isonomia entre as palavras e a pessoa, que Jesus não define Eucaristia, Eucaristia é, mas ele se autodefine pela Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Meu corpo é comida, meu sangue é bebida. E o início do Evangelho, como comentamos na sexta, já implica nessa rejeição, palavras duras, quem pode escutá-las. Imediatamente uma reação, murmurar contra Jesus. Jesus, então, na mesma postura de sempre, dialoga. Cuidado que dialogar não é jogar conversa fora. Não é simplesmente ouvir e achar que qualquer coisa dita já está resolvida. Não. Dialogar é permitir que a verdade evolua, cresça. O diálogo supõe a verdade. Senão, é uma discussão sobre opiniões. E nós sabemos, os romanos nos cunharam um belo provérbio, de gustibus non disputas. Gosto. Portanto, Jesus não está discutindo o gosto. Jesus está ampliando a compreensão deles sobre o erro que farão ao escolher contra a vontade de Deus. E ele usa isto através de uma imagem epocal, uma imagem escatológica, porque ele cita-se a si mesmo como filho do homem. Se vos escandalizais com isto que digo, imagine, vendo-me à direita do Pai. Que a obra de Jesus, por ser o Filho de Deus, é imensa, não inacabada, mas imensa, até que ele volte juiz de todos os homens, vivos e falecidos, muito há de se ver e conhecer. Por isso ele cita essa figura de Daniel, filho do homem, que vem do céu, meio humano, meio animal, mistério. Ver o Filho do Homem. Mas para ver o Filho do Homem, é preciso ter a graça de vê-lo. Graça aqui significa o dom prévio de Deus para que creiamos. Sem uma intervenção divina, jamais contemplamos o rosto de Jesus como o rosto de Deus, ou, segundo o mesmo texto, o rosto do Filho do Homem, o rosto escatológico, glorioso e final do Filho. Por isso o jogo de palavras entre carne, sangue, espírito, quando diz carne, de nada serve. Aqui um apressado, que são tantos, vai dizer logo, São João é um dualista, ele opõe, São Paulo também, eles opõem o espírito contra a carne. Não. De novo, o prólogo nos ajuda a entender. Ninguém torna-se filho de Deus por causa do sangue e da vontade, da carne.
Não. Para ser filho de Deus, é preciso receber e crer naquele que ele enviou. Em outras palavras, irmanar-se, porque esse é o papel um dos papéis da encarnação. O verbo irmanou-se ao tomar a nossa carne, ao tornar-se, ginomai, tornar-se nossa carne. E Jesus diz então, o que faz crer é a palavra de vida, a palavra no Espírito de Deus, que nós sabemos que para nós católicos se chama sacramento. Uma palavra que crê, celebra, realiza, recebe os dons máximos de Deus, que são os dons da escatologia. Então vem um tema muito delicado, detalhe, paralelo a São Paulo, que foi mal interpretado, claro, pelos calvinistas, que é a predestinação. Eles entenderam a predestinação como um juízo prévio de Deus, que a alguns condenará e a outros salvará. Algo semelhante à noção pagã de destino. A deusa Moira, na mitologia grega, tem um livro onde a vida das pessoas já está escrita. Faça o que quiserem nesta vida, está tudo escrito. E deve acontecer dessa maneira. E a tragédia nada mais é que perceber os esforços inúteis de um ser humano tentando fugir ou modificar o seu destino. Portanto, este mundo da fé é um mundo da graça. E por quê? Porque, diz São Paulo, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos diante dele santos e imaculados. Os que vêm a Cristo são escolhidos pelo Pai. E nós sabemos, lá na carta de São Timóteo, que São Paulo diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui, cuidado com a palavra todos. Dá uma ideia de extensão, de número, que não corresponde à salvação. Porque heresia já condenada no pobre Orígenes e outros foi acreditar que o inferno está vazio. Mas não está. O Catecismo da Igreja Católica define inferno como a consequência que não pode ser mais modificada da autoexclusão da salvação. O inferno é autoexclusão, um conjunto de opções cada vez mais profundas que estranhamente tiram o homem do caminho do céu. Ele se retira. E diz isso, aqui tem um dado bem joanino, ele diz isso não nesta parte, mas em todas as outras, como por exemplo no próprio Pão da Vida, ele parece consultar Filipe sobre compra de pães, mas São João declara, ele falou isso, mas ele sabia o que iria fazer. Então, a vontade de Deus não depende da vontade humana, nem da nossa compreensão. Compreender é um dom que Deus me dá para que a minha inteligência, criada para compreender a Deus, possa alcançar todos esses limites. E mais ainda, o próprio Filho é livre. Não basta apresentar-se diante dele, ele, na verdade, sabe quem cria ou não nele. Conhece as intenções do coração. Ouve a nossa consciência como se ela gritasse à sua frente. E por fim, até Judas Iscariotes está nessa consciência plena de Cristo, porque ele diz, inclusive,
o que o iria entregar, o traidor. Daí a sentença tão poderosa: ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. O desfecho da unidade é exatamente largar Cristo, deixá-lo para trás.